coisas da escola anterior quando a pessoa sai no meio do ano letivo. Então, provavelmente, como a outra jogou fora, ela foi para outra escola sem nada, né? Porque foi tudo jogado fora. Mas, enfim, voltando. Havia também a psicóloga da escola, que nunca esteve do meu lado. Ela me olhava como se eu fosse um caso perdido, antes mesmo de eu abrir a boca. Tudo o que eu dizia virava exagero, fantasia, drama. Se eu falava do bullying, ela anotava paranoia. Se eu chorava, ela anotava manipulação emocional. Ela nunca investigou nada, nunca chamou ninguém além de mim. Ela repetia que eu precisava aprender a me encaixar e também a não provocar reações. No fundo, ela me culpava, sabe, por tudo. Era mais fácil me tratar como problema do que admitir que aquela escola adoecia a gente. Ela não me escutava, ela me corrigia. E cada sessão eu saía pior do que quando eu entrava. E com a certeza de que quem deveria proteger estava contra mim. Ou seja, né, psicóloga. Bom, quando eu percebi que aquilo tinha realmente... quando eu percebi, né, que aquilo tudo realmente tinha acontecido, eu desabei. Eu fiquei vazia, Eliandra. Lembro que me mandaram eu refazer todas as provas no dia seguinte. Tudo de uma vez, sabe? Sem preparação, tremendo de ansiedade e meio que com a cabeça zunindo. Eu fiz, mas fiz tudo no desespero. E as notas foram péssimas. E como resultado, eu tive que repetir de ano. E junto com a repetência veio o rótulo, né? Fracassada, burra, problema. Depois disso, o bullying perdeu qualquer disfarce. As piadas viraram ataques diretos. As meninas populares me empurravam nos corredores como se fosse uma brincadeira e elas riam alto disso. Os meninos gritavam que eu era louca, desequilibrada, doente. E os professores fingiam não ouvir. E eu já não conseguia esconder nada. Tinha algo quebrado dentro de mim. Algo sangrando mesmo, sabe? E todo mundo parecia achar normal assistir, né? A essas coisas, né? E bom, os anos foram se passando e eu só afundava mais e mais. Minha vida virou uma sucessão de tentativas fracassadas. Eram remédios diferentes, doses ajustadas, trocas constantes, efeitos colaterais e nenhuma melhora real. Terapias caras, consultórios frios, psicólogos famosos, repetindo diagnósticos enquanto eu só piorava. E o monstro dentro de mim não diminuía, muito pelo contrário, ele só crescia. Eu queria morrer, Eliandra, sério mesmo, não como metáfora. Eu queria realmente apagar e não acordar mais. Toda noite era um confronto direto com a escuridão. Eu deitada, olhos abertos, o corpo exausto e a cabeça berrando, lutando para não me entregar de vez. E foi numa madrugada dessas, sem dormir, suada, tremendo, que algo quebrou. Eu sempre tive medo de demônios, de entidades, dessas coisas que a gente aprende a temer desde criança. Mas naquela noite, o medo virou outra coisa. Um pensamento sujo e desesperado apareceu. Claro, assim como uma frase dita em voz alta. Se eu não consigo derrotar isso, então talvez eu tenha que me juntar a isso. E não foi coragem, foi exaustão. Com a mão tremendo, eu comecei a mexer em coisas que eu sempre evitei. Páginas proibidas, textos antigos, símbolos que davam náusea só de olhar. Nada bonito, nada místico. Era pesado, feio e perturbador. Quanto mais eu lia, mais sentia um frio subir pela minha espinha, um misto de medo e atração. Contra tudo o que eu acreditava, eu comecei a estudar magia negra, rituais antigos, invocações que falavam de sangue, dor, troca e pacto. Eu entrei nesse mundo sem preparo, movida só por ódio e desespero. Eu passei a lidar com Exus, com Daimons, e assim, sem romantizar nada, tá? Era sujo, tenso e dava muito medo. E cada ritual que eu praticava parecia rasgar algo em mim e, ao mesmo tempo, arrancar outra coisa.
Em cada palavra cuspida com raiva, em cada desejo de vingança lançado contra Marcela e Nagai, eu sentia algo mudar. E o mais perturbador era isso. Enquanto eu desejava o pior para elas, o caos dentro de mim começava a se reorganizar. A dor constante diminuía, o peso no peito afrouxava, e a maldição também é uma forma de proteção, né? E foi isso que os espíritos me disseram. Era como se eu estivesse drenando o meu sofrimento e devolvendo aquilo em forma de ódio direcionado. Cada maldição parecia uma troca. Menos desespero para mim, né? E mais controle sobre a situação. Eu não me tornei uma pessoa boa, nem uma pessoa calma e salva. Em anos, eu não queria morrer naquela noite. E isso, por mais errado que fosse, me prendeu de vez à arte das trevas. Enquanto eu tentava juntar forças e planejar qualquer tipo de vingança, Nagai não parava. Minhas noites viraram um inferno contínuo. Eu dormia e caía direto em pesadelos que pareciam vivos, pesados demais para serem só coisas da cabeça. Era como se alguém estivesse me esperando do outro lado do sono. Eu acordava cansada, drenada, como se tivesse passado a noite toda apanhando. Os sonhos eram sempre violentos, e num deles, Nagai aparecia acima de mim, flutuando com o rosto duro, sem expressão nenhuma. Ela movia as mãos como quem puxa fios invisíveis e criaturas deformadas surgiam, e os corpos dessas criaturas eram tortos. A pele era sem cor, os olhos vazios e não havia boca. Elas me seguravam e começavam a rasgar a minha pele, ainda viva. E eu conseguia sentir tudo: a ardência, a pressão, o desespero de tentar gritar e não conseguir. E quando eu finalmente acordava, eu acordava com o coração disparado e o corpo inteiro dolorido, como se eu tivesse sido espancada. Em uma outra noite, o sonho era diferente, mas pior.
Eu sentia um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Eu via a Nagai de perto, inclinada sobre o meu rosto, respirando devagar, sugando o meu ar. Cada tentativa de puxar o fôlego ficava mais fraca, até que tudo escureceu. Eu desfalecia dentro do sonho e acordava engasgando, tremendo e com uma sensação de vazio por dentro. Só que o mais perturbador mesmo vinha depois. Ao acordar, eu encontrava marcas no meu corpo. Manchas rosadas no pescoço, nos braços, riscos finos, como arranhões recentes, sabe? Não chegavam a sangrar, mas ardiam ao toque. Não lembravam hematomas comuns. Aquilo parecia impressões deixadas por algo que tinha passado por mim. E aquilo, toda essa situação me deixava em pânico. Era real demais para ignorar e intenso demais para ser só um sonho ruim. Eu começava o dia exausta, com a sensação de que alguma coisa tinha sido arrancada de mim durante a noite. Como se, madrugada após madrugada, algo estivesse roubando pedaços da minha força, ou então da minha essência. Eu sentia que estava sendo atacada quando estava mais vulnerável, e isso só alimentava ainda mais o ódio que crescia em mim. Elas tinham me roubado tudo, sabe? E estavam me roubando por dentro. Não era só a paz, não só o sono, mas sim a essência. Eu sentia como se tivessem feito uma troca de cabeça comigo, sabe? E arrancado o meu eixo e desviado o meu caminho. Era como se o destino, que deveria ser meu, tivesse sido puxado para elas à força. As duas seguiram em frente, limpas e funcionando, sabe? Passaram na melhor universidade do Brasil. Foram comemoradas, elogiadas, eram cheias de futuro. Enquanto isso, eu mal conseguia sair da minha própria cama. Havia dias, gente, em que levantar a cabeça do travesseiro parecia impossível. Era como se o meu corpo não respondesse mais a mim, sabe, aos meus comandos. E a comparação era cruel e constante. Elas avançando e eu parada. Elas vivendo, eu sobrevivendo. Elas lindas e eu acabada, perdendo o cabelo e com a cara cheia de espinhos. Cada conquista delas soava como mais uma confirmação de que algo tinha sido tirado de mim. Não era só inveja, era a sensação de violência, de violação. Eu sentia que o meu destino tinha sido adulterado, que a minha vida tinha sido empurrada para um beco sem saída. E foi aí, nesse momento, que eu jurei vingança, Leandra. Mas não foi por impulso, e não em grito, sabe? Foi um juramento frio e silencioso, feito no fundo do poço. Eu não sabia ainda como e nem quando. Eu só sabia que aquilo não ia ficar assim no ano novo, sabe? Só vou virar a página. Não. Alguém ia pagar pelo que foi feito comigo. Ela não sabia quando, mas uma hora ela ia se vingar. Eu entendi o que ela quis dizer do ano novo. Bom, a oportunidade surgiu quando anunciaram as Olimpíadas Universitárias no campus delas. Marcela e Nagai adoravam esse nome.
Se você falasse pra mim, eu ia lembrar, porque eu lembro de você falando só. Você é azarado, que você traz azar pra mim, e não sei o quê. Por isso que eu achei bonitinho você falando. Eventos, como se fossem missões de exibicionismo. E eu decidi ir também, fingindo ser apenas mais uma espectadora curiosa. Eu me preparei, botei um boné marrom com um rabo de cavalo falso por baixo e escondi os meus olhos atrás de óculos escuros. Nem eu me reconheci no espelho, para vocês terem uma noção. Sentei-me num canto ali do ginásio e as observei disfarçada. Sombras girando ali na arquibancada e um ritual se formando na minha mente, pronta para arruinar o show deles. Quando Marcela foi ao bar improvisado ali das equipes, eu coloquei o meu plano em ação. Eu preparei 2 copos de suco, um de melancia para Marcela e o outro de abacaxi para Nagai. No fundo de cada copo eu depositei 3 cristais de olho de trava-línguas. 3 cristais de olho de tigre. Agora, o que é esse cristal, gente, eu não sei. Eu espero em Deus que isso não seja um tipo de veneno, alguma coisa. Ah, tá, não é não. Ela explicou à frente, né? Porque eu fico com medo, gente, de ser, e aí, tipo, eu meio que li no impulso, e, sei lá, né, acabar dando ideia errada, enfim. Mas não é produto, é realmente uma pedra, um cristal. Ó, no fundo de cada copo eu depositei 3 cristais de olho de tigre. Esses cristais eram amaldiçoados por um pacto proibido que eu fiz com uma entidade muito antiga. Lembro que eu até segurei um riso maldoso bem de longe enquanto elas sorriam confiantes. Dei ali o meu jeito e elas pegaram ali os copos, né, com os sucos e a pedra dentro de cada um dos copos. E de longe eu vi que Marcela tomou o primeiro gole e Nagai o segundo, nem suspeitando da maldade que elas bebiam. E então, de repente, tudo estourou. Depois de umas meia hora, a cena saiu do controle e virou algo meio que grotesco. Marcela começou a gritar alto demais. Lembro que era um som fino e irritante, com os olhos arregalados, vidrados e sem foco nenhum. O corpo dela não parava quieto. Os movimentos eram bruscos, exagerados, como se a cabeça estivesse acelerada demais para o próprio corpo. Ela se jogou de costas contra o balcão e vomitou tudo de uma vez só. Foi um jorro espesso, avermelhado e com um cheiro metálico. Nagai, que estava perto demais, acabou meio que... Ai, que nojo! Acabou engolindo parte daquilo sem conseguir reagir, sabe? Até que, diante da situação, as duas meio que começaram a rir. Mas não era um riso normal também, não. Era um riso descontrolado, alto, fora de hora. Sabe, aquele riso meio que de nervoso, que não combina com a situação? Era esse sorriso. Elas riam enquanto meio que tossiam, enquanto cuspiam, enquanto o líquido escuro escorria pelo queixo e manchava a boca. E eu gravei tudo. As gargalhadas fora de ritmo, a respiração acelerada, as mandíbulas tensionadas, os olhos meio que saltados demais, pareciam ligadas no máximo, como se nada tivesse freio. Lembro que em um dado momento o meu estômago embrulhou. Era nojo puro misturado com uma sensação estranha de vitória, quase vergonha de sentir aquilo. Depois de alguns minutos, a energia acabou do mesmo jeito que tinha vindo. De repente, as
As pernas delas falharam, os risos viraram gemidos e elas caíram uma sobre a outra, sujas, tremendo e largadas no chão entre lama e lixo, respirando pesado, como depois de uma corrida insana. Antes de ir embora, eu joguei folhas de amora sobre elas, e entendedores entenderão o motivo de eu ter jogado folha de amora em cima delas. Quem souber, coloca aí nos comentários, é porque eu não sei não. É porque a moça aqui do relato, ela manja muito de magia, tipo, o buraco com ela é bem mais embaixo, então eu não entendo muito não. Então coloquem nos comentários quem souber, né, por que ela fez isso. Mas enfim, deixei as duas ali, imundas, largadas, no lixo e na lama. E fui embora. A sensação de que